Eu consertei a história de FNAF e ficou perfeito. Vídeo feito pelo Gaspar, atendendo a pedido de vocês. Vou parar aqui quando precisar, falar algumas coisas e acrescentar e tal, aquela coisa toda do pirilim e pão doce. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Canal do Gaspar, né? Esse vídeo vai estar na descrição e também no card pra vocês ir lá ver. 3, 2, 1, foi. Como você escreveria a história de FNAF? Eu vi essa pergunta num post do Reddit que teve centenas de comentários. Então, eu peguei as ideias mais criativas que a comunidade escreveu nos comentários, adaptei algumas críticas e criei uma timeline simplesmente perfeita para Five Nights at Freddy's. Vamos ver. Tô curioso. Porque geralmente a galera da comunidade tem uma ideia, né? Ou que gostaria que acontecesse tal coisa, mas... Enfim, não sei, né? Eu entendo, não é aquela coisa do tipo, a gente é melhor que o Scott Calton e não sei o quê. Não, é mais uma questão também de crítica, uma questão também de expor ou de propor ideias novas, enfim, né? Eu acho que é mais dessa questão e tudo mais. Vamos lá. E não se preocupa se você não lembrar da história de FNAF, ainda mais com tanta coisa que mudou nos últimos anos. Eu separei esse vídeo em tópicos e vou deixar a lore bem explicadinha de um jeito super simples pra todo mundo conseguir entender. Vamos lá, então. Antes de revelar a história completa que eu montei, bora dar uma olhada nos principais pontos e reclamações que a comunidade tem. Ah lá. Primeiramente, eu vou começar falando de uma coisa que basicamente todo mundo concordou no Reddit, que é a remoção do Remnant. Caso você não saiba o que é isso, é basicamente um metal mágico que o Scott usou para explicar como as almas ficam presas nos... Não é tanto metal mágico, né? Ó, deixa eu ver. Remnant remanescente em FNAF é uma manifestação física de almas ou memórias infundidas em objetos inanimados, geralmente metal, agido como metal assombrado. É a mistura do tangível com o intangível, criada pela agonia de mortes. Permitido que espíritos possuam animatrônicos e alcancem imortalidade sendo combustível da Scooper e Sister Location. Tá bom, animatronics. Ao todo, é um motivo mais lógico que algo sobrenatural, coisa que a comunidade simplesmente odiou. Então, nessa versão da história, teria a remoção definitiva dos remanescentes. O motivo das crianças terem ficado presas no corpo dos animatronics seria bem mais emocional e sobrenatural. A única coisa que eu mudaria na história original, eu sei que isso é provavelmente controverso, é que eu removeria o remanescente. Apenas remova-o completamente, ele não existe, nunca existiu e deixo de fora de toda a conversa. Animatrônicos possuídos são suficientes. A história funcionou melhor quando eles estão ligados por causa das emoções. Agonia, raiva, fúria, buscando vingança é muito melhor do que metal de alma mágico. A motivação de William poderia muito bem ser que ele queria trazer seu filho de volta. Não. Ou ele é apenas um psicopata distorcido, aí tudo bem. Eu estou mais do que bem com isso também. Dar a ele o nome de remanescente é como quando Star Wars tentou explicar a força com midichlorians. Você não precisava fazer isso e isso diminui as coisas. O usuário simplesmente sumiu, mas vamos lá, vamos esperar ele terminar que depois nós fala, vai. A possessão aconteceria só pela raiva, agonia e pelas emoções fortes das crianças no momento em que elas foram mortas. A segunda remoção... Tá, então vamos lá. Eu particularmente, a ideia de existir isso é porque, novamente, pela história, o problema é que isso abre meio que um furo. Por quê? Se você lembrar bem, se vocês lembram bem, quando a gente chega no Follow Me, os animatrônicos, eles estão, né, com a alma das crianças lá dentro e, tecnicamente falando, o William Afton teria que ter feito alguma coisa para transportar a alma dessas crianças pro Sister Location. Entende que, tipo assim, o que ele teria que ter feito, então? E o Sister Location teria que ser depois e reutilizar esses animatrônicos, seu mesmo de esqueleto. E aí a galera, eu acho que ia confundir pra cacete o negócio. Por quê? Os animatrônicos do Sister Location são os Fantimes. E os Fantimes, eles são completamente diferentes dos animatrônicos e o problema é que eles já existiam algum tempo antes. O que a gente entende em Five Nights at Freddy's é o Sister Location e a Afton Robotics, ele pode ter existido no começo dos anos 80, os Fantimes teriam existido ali também na década de 80, teve a Seberia, aquela coisa toda, a morte da Baby também nos anos 80, mas os eventos do Sister Location acontecer depois do Follow Me, porque aí explica o porquê que os animatrônicos, né, do Sister Location, eles estão possuídos ou andam ou fazem alguma coisa do tipo. O William Afton, ele pegou a alma das crianças e transportou pros animatrônicos dos Fantimes lá no Sister Location. O problema é que como que vai explicar pro povo, como que vai ter alguma coisa pro povo pra colocar... e como que ele transporta o espírito? Entende? Como que ele vai transportar então a alma das crianças e como que vai acontecer isso? Porque se as crianças são ligadas pela emoção, pela raiva, pelas coisas e tudo mais, e não elas estarem fundidas no metal ou possuindo essa matéria e tudo mais e sendo transportadas para outro lugar e isso ser um objeto de estudo que o William Afton queria, a imortalidade, a Circus Baby também, como que então
então a gente vai explicar essa parada dos animatrônicos dos Phantasms estarem possuídos, tá ligado? Eu sei que vai ter gente que, pô, eu não gosto desse negócio do remanescente, eu acho uma bosta e tal, não sei o que, isso confunde muito. Eu não acho que é uma confusão, eu acho que é uma forma de explicar que o William Afton queria utilizar esses poderes, essas coisas que acabaram ainda sendo presas aqui e que isso regenerava, e isso também fazia coisas insanas, assim, uma coisa meio científica até dizendo, e que ele acabou descobrindo uma parada maior do que ele mesmo até. Eu acho que o negócio do remanescente é bom, eu manteria, porque pra mim eu não vejo porquê de tirar um negócio, principalmente pra explicar o negócio do Follow Me e de como os animatrônicos do Sister Location são possuídos, e também de que isso foi utilizado em muitas coisas, até na própria Fazbear Frights, e que também explica muitas outras questões das próprias memórias das crianças, as coisas que acabam sendo distorcidas por aí e tal. Muita gente vai falar, não, Core, isso realmente é um problemão, elas poderiam só estar possuídas e acabou. Mas, novamente, o problema é que depois do FNAF 1, esses animatrônicos, eles não existem mais. Fred, Bonnie, Chica, Foxy, depois do FNAF 1, eles só aparecem como Phantoms, ou mais ou menos Phantoms, no FNAF 3, e esses animatrônicos, eles teriam que estar em algum lugar nesse meio tempo, justamente que a gente até percebeu que a alma das crianças está nos Phantasms, e depois eles se juntam, viram o Energy, e depois eles estão no Mountain Fred. Explicaria do porquê tem o final tão icônico do FNAF 6. E aí é aquela coisa, pessoal. Como então a gente explica o transporte de espíritos de um lugar pro outro? Pra um cara que não tem tanta coisa de mexer com o paranormal, fazer alguma coisa desse tipo, ele teria que ter alguma coisa tátil, ele teria que ter alguma coisa que ele poderia utilizar, e esse tipo de coisa é utilizada até pra fazer regeneração e fazer coisas e dar vida, principalmente. Então, eu entendo que a galera não gosta, mas eu acho que a motivação é de trazer a criança de volta, porque queria consertar, porque a galera sempre puxa aquele you put you back together, que não sei o que, e aí vai pra uma teoria que, novamente, o próprio Scott Calton, ele nunca quis pintar o William Afton com alguma sombra de algo bonzinho. Por mais que eu entenda que, poeticamente falando, escrever um negócio desse, que o William Afton tava pensando sim no próprio filho e tal, daria, mas é meio, vocês entendem que também traria um outro problema? A gente estaria, entre aspas, justificando assassinatos, que é uma coisa bizarra também, e daria uma coisa meio complicada. FNAF já é envolvido em polêmica pra caramba, né? Já teve gente falando que ensina criança a fazer um monte de coisa. Gente, tudo isso eu tô falando porque eu passei por um monte de barra em 2023 por conta desse negócio, e as pessoas, elas já não entendem tanto, e as pessoas acabam colocando um monte de teoria e falando que é verdade. Imagina se surge a mínima possibilidade de falar, o cara mata a criança porque ele quer curar uma outra criança. Entende que se a gente levar sempre pro plano do mais simples, é muito feio de ouvir. E aí, então, ele só é realmente um cara do mal, que ele tá na sua ambição de querer fazer um negócio maior do que até o próprio sócio dele, e de querer explorar esse lance de tentar ser imortal, sabendo que agora as almas podem ficar presas dentro, né, desse metal fundido. Eu não vejo problema com isso, mas vamos lá, vamos continuar aqui, vamos vendo. Seria que tudo depois do FNAF 6 seria não canônico, ou spin-off. Help Wanted, Security Breach, Rune, o Mimic, Glitch Trap, Burn Trap, tudo isso iria sumir da história principal. A comunidade diz que a adição de novos vilões tira bastante do peso do William Afton, né? E que manter ele como o único vilão da franquia seria bem melhor. Outra coisa muito interessante também que eu tenho minhas discordâncias, eu acho que dá pra contar novas histórias. Eu vou bater no martelo sim, que a história do Mimic é boa. Eu gostei muito de como que é feito, e eu acredito que poderia... as consequências de um cara que tentou consertar a família dele inteira. E o desespero deste homem, o desespero do Edwin Murray, acaba trazendo consequências tão graves e tão grandes que nem ele imaginaria. É o desespero de um pai que, ao ver a morte do próprio filho, ele não consegue lidar com a perda do filho, e ele tenta fazer uma versão do filho dele que não é mais o filho dele, é uma outra coisa que ele não sabe mais. E o desespero desse homem, a tristeza dele de também ter perdido a esposa, e ele percebendo que esse nova coisa que ele criou não é nem de perto o filho dele, acaba se virando contra ele e gera uma outra coisa quebrada. De um homem quebrado veio mais pedaços de coisas quebradas, e esses pedaços acabaram destruindo a vida de muitas pessoas.
Isso é o Edwin Murray com Mimic. Eu sei que muita gente não gosta, porque gosta muito do William Afton, mas eu entendo que esse universo pode ter consequências de várias coisas. Eu acho que poderia explorar, por exemplo, as consequências das famílias do que elas tentaram fazer na época dos seus filhos, as consequências do Michael Afton, de como rolou essas coisas, tentarem ir atrás do William. Mas eu acredito que se tudo voltar 100% pro William, pô, o William é só um cara, mano. O William Afton é só um cara. Ele não é um bicho mágico, ele não é um bicho super poderoso. Ele é um psicopata com poderes de um ser humano vestido um traje. Querendo ou não, se juntar todo mundo, vamos pegar ele de pau e ele é facilmente derrotado, querendo ou não, né? De formas físicas falando. Então eu acho que poderia ter coisas novas sim. Eu acho que poderia ter coisa, mas aí vai lá, né? A galera, depois do FNAF 6 é tudo spin-off. Vamos lá. É a remoção desses elementos mais ficção científica, sabe? Por exemplo, o Scooper, o Ennard, o Gás do Pesadelo, o Laboratório Subterrâneo. O Gás do Pesadelo, esse negócio aí é meio... Eu já também não gosto muito, não. Mas entendo porque isso aqui vem dos livros também, né? E aí a galera põe, mistura um com o outro e tal, né? Os Fantimes sendo usados como máquina de caçar crianças, tudo isso some ou seria simplificado ao máximo e poderia ser utilizado de outra forma sem ser como um propósito científico. A galera quer que FNAF volte a ser mais pé no chão, com o terror vindo das emoções, da tragédia familiar e do mistério, e não de uma tecnologia louca. Também tem um consenso de unificar os incidentes. Não, eu concordo. Eu acho que não tem porquê, não tem problema de você querer explicar algumas coisas e pôr uma ficção científica. Por mais que o Scott Calton, desde outros projetos e outros trabalhos, ele sempre colocou essas coisas, né? Ou seja, já não é de hoje. O Desolation Hope tem muito disso também. E outros trabalhos, ele sempre foi apaixonado por essas coisas, então ele botou em FNAF essas coisas também. E eu entendo a galera botar mais as paradas das emoções. E eu acho que fica bom. Eu acho que a gente poderia fazer um negócio... Eu vou dar minhas ideias depois quando falar, né? Mas eu acho a ideia do remanescente interessante. A agonia, a prisão de memórias que fica... todo o trauma do lugar. Toda aquela coisa de ficar impregnada por conta das coisas ruins que aconteceram. E isso liberar até outras entidades e coisas horríveis também, né? Mexendo com essas coisas da vida e da morte, esse limbo, né? E aí esse limbo ser até as memórias queimadas dessas crianças que estão atormentadas, e isso poderia ser colocado e impregnado na pizzaria. A galera fala, Corsa tá falando termos muito difíceis. Eu acho que os traumas das crianças poderia ser uma coisa que assombraria o lugar, é isso que eu quero dizer. Tipo igual o Into the Pit fez, né? Então, tipo, eu não vejo problema em surgir um bicho desse tal, do abismo, e aí ele vem por conta das do que aconteceu das mortes das crianças ou algo assim do tipo, né? É uma representação de uma outra parada. Não é o igual o William Afton, mas é uma criatura abissal que faz e se apodera dessa imagem também, enfim. Tá ligado? Tipo, nada de duas mordidas diferentes, né? A mordida de 83 e a de 87. E nada de múltiplos acidentes de desaparecimentos de crianças. Só um grande incidente de crianças mortas pra facilitar a compreensão. E bem, os livros da lore, a maioria quer que eles fiquem como universos separados, ou então ignorados, né? A história dos jogos do 1 até o 6 é o que vale. Limpa e direta. Agora que a gente tirou o que tava pisando na lore, eu vou falar as maiores ideias. Não é que tá... É complicado, é porque a galera vê com muito carinho o que aconteceu lá no passado, né? Do 1 até o Pizzeria Simulator. Mas muita coisa que a galera tá tirando aqui é justamente vinda do Sister Location, eu não tô entendendo. Tipo, pra mim o Sister Location não era um dos melhores FNAFs feitos no passado. O que aconteceu que agora a galera não gosta mais? Eu não tô entendendo. Tipo, qual é o melhor FNAF então do passado pra vocês? Qual é? Tipo, daquela época eu gosto muito do 4. Mas eu gosto também na verdade eu gosto muito de todos, mas o meu favorito é o 4. Assim, posso estar errado, porque a galera... Não, porque o Sister Location... Então, eu não entendi, porque pra mim o Sister Location é um dos FNAFs mais diferentes que tem, também muito bom quanto. Eu gosto muito dele. Tem um carinho especial pelo Pizzeria Simulator, e eu não tô entendendo por que vocês gostam de tirar tanto a Ultimate Custom Night. A Ultimate Custom Night tem muita coisa muito da hora, velho. Tem os animatrônicos falando do tormento, do que aconteceu do William Afton. Meu Deus, tem um negócio muito louco no Ultimate Custom Night, que a própria música que fica tocando, deixa eu até colocar aqui, né? Aqui, ó, fica tocando isso aqui, ó. Isso aqui que vocês estão ouvindo, e esse menu chama Exoptrofobia. É medo de olhar nos espelhos.
E isso aqui é um inferno do William Afton. Ele tem medo de olhar para as coisas que ele fez. É um homem tão covarde que não consegue olhar para as coisas dos traumas que ele fez com todos esses personagens aqui. E ele mesmo não consegue mais nem se reconhecer, porque o que ele olha pro espelho é só as almas e as vítimas das pessoas, das crianças, de todos os traumas de famílias que ele ocasionou durante todo esse tempo. Cara, como vocês podem olhar e jogar a Ultimate Custom Night fora? Isso eu já não aceito. A UCN é o FNAF 7, vocês parem com essa graça. Vamos lá. Ideias que eu achei, e também é muito importante falar que esse tópico aqui vai ser mais uma forma de eu espalhar as ideias na mesa, pra depois disso filtrar algumas delas e de fato pegar as melhores pra fazer a timeline perfeita no final. Enfim, dito isso, uma das ideias que mais bombou no Reddit foi dar diálogos de verdade pro Michael Afton. Na história original, ele é um dos grandes protagonistas. Concordo. Não, isso eu concordo. Isso eu concordo. 100%. Eu não consigo botar em palavras o quanto que eu concordo, que eu gostaria que o Michael Afton, ele fosse realmente o personagem que tivesse voz, que ele falasse, que ele colocasse as coisas do pai dele, das paradas de merda que ele viu que o pai dele fez. Meu Deus. Nossa, eu concordo 100%. E tem muito potencial pra ser um personagem complexo e bem desenvolvido. Concordo 100%. Mas ele é mudo. Aqui na versão da comunidade ele ganharia uma voz. Em Sister Location ele conversaria com a Circus Baby, perguntaria sobre o pai, sobre a irmã Elizabeth. Nossa. E reagiria ao que ela falasse. Já no Pizzaria Simulator ele teria confrontos diretos com o William e com a Baby. Muitos usuários falaram que isso tornaria a família Afton muito mais trágica e real. A gente sentiria a culpa pesada que o Michael carrega. Concordo 100% isso aqui. A raiva dele com o pai e a loucura crescente do William vira uma história de família destruída e não só de animatronics possuídos. Outra ideia que muita gente curtiu também é que caso a gente for continuar a história depois de FNAF 6, seria de transformar a Vani numa antagonista completa e bem desenvolvida, sem o Ela tá virando com a cabeça aqui, meu Deus. Mimic. Porque, pra quem não sabe como funciona na história original, a Vanessa é uma funcionária da Fazbear Entertainment. Ela começa trabalhando como beta tester no jogo VR, né, que é o Help Wanted, e lá ela entra em contato com o Glitch Trap, que é basicamente o William Afton digitalizado, né? Não é o William Afton digitalizado. Não é o William Afton. Esse bicho aqui não é o William Afton. Esse bicho aqui é a programação do Mimic. Eu sei, as pessoas vão falar, meu Deus, ai, Core, mas explica. Eles escanearam as placas. Isso até tá na lore do Help Wanted. Quando eles escaneiam as placas, eles também escanearam um animatrônico antigo que é o Mimic, que é o ORGN. Já tem a foto dele até nos arquivos do jogo e aparece naquelas televisões, né, da parada. Só que tem um problema. A gente não sabia, não tinha tanta noção, né? Isso até tava no site do Scott Calton, tô colocando aqui, é esse bicho aqui. Não dá pra ver direito, mas é o começo do Mimic. É esse bicho aqui. Eles escanearam esse negócio e aí a galera não tinha tanta noção. A gente também não tinha noção, vou ser bem honesto. Cara, quando saiu o Help Wanted, a gente não tinha noção nenhuma de que esse bicho ia ter uma certa importância. E é aquela coisa da história ainda estar sendo escrita e a gente vai trabalhando com o que tem, né? Mas, hoje em dia, sendo honesto e pegando todas as coisas, esse bicho aqui é o escaneamento que foi feito do Mimic e a programação acabou pegando todas as outras coisas que foram colocadas dentro do Help Wanted, das placas dos outros animatrônicos antigos, foram colocadas e aí o Mimic, ele entendeu que tinha um personagem assim, que fazia coisas e tal, uma outra coisa, mas nunca tinha um rosto, nunca tinha uma coisa, mas as placas, tecnicamente falando, os registros que essas crianças deixaram, era só um coelho amarelo. E aí ele se impersona desse negócio, porque é o personagem que ele entendeu. E é o personagem que seria, né, o que faltava pro Help Wanted e o que faltava pra essa história pra galera entender. Ou seja, o que confirma teve realmente os assassinatos. Teve realmente as coisas e essas coisas foram registradas nessas placas. E aí, o registro disso é pra compor o William Afton. Mas, quando foi colocado no jogo, não virou o William Afton. A alma dele não virou dados, não foi transportado nem nada. Foi o Mimic que interpretou isso e falou, eu vou ser esse negócio então. Visto que ele foi até colocado como algo
do mal, foi colocado como algo terrível, foi colocado como uma quebra, uma falha, e é justamente vinculando daí do que o Edwin Murray fez, que ele se viu dessa forma, e aí quando ele viu algo parecido também, ele acabou se impressionando disso, que é o Glitch Trap. Então, assim, eu gosto desse negócio, eu gosto da parada, mas eu faria o Help Wanted diferente já. Se a gente quer mudar algumas coisas, eu mudaria o Help Wanted também. Vamos lá. Né, tipo um vírus dentro de um jogo. E aí o Glitch Trap manipula ela, finge ser uma figura paterna, porque a Vanessa tem traumas com o pai, então ele corrompe a mente dela aos poucos e cria uma personalidade dividida. Com o tempo, a parte má dela vira a Vanny, que é essa coelha roxa assassina. No Security Breach, a Vanessa é a guarda de segurança do Mega Pizzaplex, e quando tá tudo sob controle, ela vira a Vanny e age como vilã. Enfim, ela basicamente é manipulada por um vírus uma IA do William Afton. Bem, na versão reescrita que a comunidade propôs, tudo isso muda pra ficar mais simples e humano. A Vanessa continua sendo uma segurança da Fazbear Entertainment que trabalha no grande Mega Pizzaplex, e ela começa como uma pessoa normal, ou talvez até aliada ou amiga do Gregory, né? Ela ganha confiança, conversa normalmente e parece... A cagada que aconteceu é que, novamente, até o Scott Calton entende isso, os livros dão a entender que Gregory e Vanessa já se conheciam e trocavam ideia, e o jogo não transportou isso, esse é o problema também. Até alguém que tá ali pra ajudar, mas aos poucos ela iria sendo corrompida de forma mais direta pela influência do William, né? Tipo, sei lá, através de fitas, mensagens, encontros, enfim, sem esse negócio de vírus digital, nem personalidade dividida criada pelo Glitch Trap, e nem o Mimic controlando ela. A corrupção viria de manipulação psicológica, trauma pessoal e obsessão que ela mesma desenvolve. Com o tempo ela se transforma na Vanny de verdade, veste a fantasia do coelho roxo e começa a agir como antagonista. Muitos falam que isso faria a personagem ter um arco de desenvolvimento muito mais interessante e faria pela primeira vez um personagem se desenvolver durante o jogo em FNAF e não por baixo dos panos, como é a maioria da lore. Ela teria bem mais cenas ou interações diretas com o jogador e um arco de corrupção bem mostrado, e talvez até uma chance de redenção no final, dependendo das escolhas. A galera achou isso muito melhor porque a Vanny vira uma vilã humana de verdade, com medo, obsessão, conflito interno e um peso emocional. Fica mais interessante e assustadora do que só uma marionete de um robô ou de um vírus. Outra ideia que recebeu bastante elogios... Eu faria um tantinho diferente. Eu acho que assim. Porque outro problema que aconteceu pra esse bagulho ficar muito confuso é que teve o Special Delivery. E o Special Delivery, os e-mails do Special Delivery, eles tentam dar um contexto do que a Vanessa fez debaixo dos panos depois que ela foi influenciada até chegar no Security Breach. É tipo, como os livros não saíram na época e os livros serviram pra explicar o Mimic, eles tinham que explicar a Vanessa de alguma forma, eles usaram o Special Delivery pra isso. Aí vamos lá. Como eu faria? Minha ideia aqui no vídeo, vamos improvisar o bagulho. Eu acredito que a Vanessa, ela poderia já ter ou já ser alguém vinculado com talvez os traumas e coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, ela ser uma das crianças ou alguma das crianças que viram as coisas acontecer e estava no lugar errado na hora errada. E ela vendo essas coisas aí talvez tipo os pais trabalharam e tal, não sei o que aí a gente até ajudaria a falar assim, pô, ela tem um histórico com o lugar, ela tem motivo pra ir lá e ela quer entender o que aconteceu. Pois muitas crianças passaram por essas lendas na época e aí depois que ficaram adultos, eles não entenderam o que estava assim acontecendo direito e aí alguns foram atrás e um deles é a Vanessa. Eu acho que a Vanessa, ela poderia ir atrás pra ver o que tava acontecendo. Eu gosto dessa parada da pessoa ter curiosidade, ir atrás e ver, né? E aí ela acaba encontrando esse negócio meio bizarro, que é essa parada desse vírus que ela não entende. Esse bagulho começa a conversar com ela e começa a revelar as coisas do passado pra ela. Começa a falar as coisas que aconteceu, né? As placas, as coisas das histórias das crianças que foram registradas no Help Wanted. Eu acho que poderia ter mais essas coisas das memórias das paradas que aconteceu. Porque isso foi explorado no Into the Pit e a galera gosta do Into the Pit. Então eu tô praticamente seguindo a mesma ideia, onde revelaria as coisas como foram feitas e os pontos de vista das crianças e como que esse coelho acabou fazendo isso. Só que aí poderia dar essa dualidade da personagem em que ela poderia ficar consumida por essa curiosidade a ponto dela querer ir tão a fundo e tão profundo no negócio que aí eu não digo que aconteceria uma
uma possessão ou algo do tipo, mas ela poderia, eu não digo reviver o William Afton, eu acho a ideia do William Afton morto ok, né, não teria problema, mas eu acho a ideia da mente dela se quebrar, né, da loucura das coisas que aconteceram e dela descobrir a tal verdade. E de toda a insegurança e das coisas que aconteceram, das outras crianças traumatizadas, e ver que essa empresa continuou depois de tanto tempo escondendo essas coisas e ninguém sabia, ela é pega pela Fazbear Entertainment, e aí o Gregory poderia entrar e poderia acontecer dessa parada e tal. E aí o que seria mais ainda do ponto de vista da Fazbear, olha só o plot twist, que aí eu proporia pra vocês aqui. Os caras colocarem alguém pra fingir que é essa Vanessa e aí falar que na verdade a culpa é dessa mulher das coisas que estão acontecendo agora, porque no Security Breach tem criança que some e tudo mais. Poderia ser interessante, né, a ideia das duas Vanessas, né, mas uma é da Fazbear, uma é do mal, e aí o Gregory, que já conhece a Vanessa, sabe qual é a verdadeira, sabe qual é a de verdade, e aí acontece, tipo, meu Deus do céu, os caras estavam tentando encobrir tudo, os caras estavam tentando passar, né, e falar que a Vanessa, sei lá, a irmã dele, ou a mãe dele, não sei, a gente faz umas coisas assim, e aí, pô, ela, tá errado, ela nunca faria uma coisa dessa, e o Gregory vai tentar ajudar ela a tentar se livrar das coisas que ela tá presa dentro da Fazbear e essa impostora que tá se passando pela amiga dele. Pode ser algo desse tipo também. Novamente, são ideias cruas, eu tô inventando aqui no vídeo com vocês, tá? Eu não escrevi nada, tô indo embora, vamos que vamos. Foi dar um papel mais ativo pra Elizabeth e pro William no final do Pizza Simulator. Na lore original, a Scrap Baby e o Scrap Trap basicamente só andam até o centro da sala e queimam sem fazer quase nada. E eles nem se conversam, na comunidade, eles não ficam passivos. Eles falam, tentam contra-atacar, revelam motivações, ameaçam Michael e o Henry e criam tensão de verdade antes do incêndio. A Elizabeth, dentro da Baby, poderia até ter um momento de conflito interno, mostrando a raiva do pai ou até um pouco de arrependimento. Isso transforma o clímax num momento bem mais épico e dramático, em vez de ser só um incêndio automático, né? Mas também muita gente concorda que essa parte é o ápice da série e é muito bem feita pelo discurso do Henry e tal, mas óbvio muitos dizem que poderia ser muito melhor. Também teve outra ideia muito interessante citada, que é a remoção do famoso gás do pesadelo. Bem, pra quem não sabe o que é esse gás do pesadelo, os livros mais novos da série explicam que o FNAF 4, na verdade, seria um tipo de experimento do William Afton, onde ele teria construído uma casa falsa e colocado pessoas ou crianças lá dentro como cobaias. E depois ele bombeava um gás alucinógeno pelos dutos de ventilação. Esse gás fazia a pessoa ter alucinações fortes, transformando os animatrônicos normais ou até manequins em monstros gigantes, cheios de dentes, garras, e no caso os Nightmares animatronics que a gente vê no jogo. Resumindo, os pesadelos não eram reais, eram só efeitos do gás. E era basicamente um experimento psicológico para testar o medo que o William criou. A comunidade odiou isso porque transforma o William num cientista louco fazendo teste de tortura, em vez de um pai psicopata que destrói a própria família por raiva e obsessão. Então, nessa versão reescrita, tudo isso sai completamente. Não tem gás do pesadelo, não tem experimento, não tem casa de tortura, o FNAF 4 volta a ser só os pesadelos. Mas aí que tá, eu acho que precisa, se a gente for fazer alguma coisa de reescrever, tem que colocar um pouco mais de motivação, não só dele ser um psicopata louco, mas do porquê que ele tá querendo fazer essas coisas, entendeu? Porque todo psicopata doido, querendo ou não, ele quer falar alguma coisa, ele quer mostrar alguma coisa, ele quer ter alguma coisa, um troféu, Desculpa, eu gosto muito de Dexter, né? E aí eu assisti muito Dexter e eu falo assim, pô, tem Mind Hunter também, que é muito bom, que explica que esses caras, eles querem fazer, às vezes, uma obra de arte, ou querem fazer alguma coisa que impacte o mundo, né? De um jeito distorcido, é claro. Então, ele querendo fazer a família perfeita, talvez, poderia ser uma motivação. E aí, ele mesmo até aceitaria a quebra do filho dele, e aí o Put You Back Together, tentando remontar uma outra coisa do filho dele. Seria muito louco, né? Se o William Afton e as coisas, assim, dos filhos, né? Ele tentando recriar, e aí ele não consegue, mas ao mesmo tempo ele acha que conseguiu, né? Uma psicopatia vazia, né? Uma coisa assim. É egoísta e é meio
meio complicado. E aí os filhos acabaram virando coisas que nem ele mesmo gosta, sabe? Algo assim do tipo. Mas aí a gente estaria misturando com a história do Edwin Murray, né? Que ele tentou recriar o próprio filho no Mimic e aí não deu certo. E aí o Mimic vai pra cima e acaba, né, virando essa outra coisa quebrada também, né? Que é as consequências do Edwin Murray. Então, eu acho que a gente só precisa ter um pouquinho mais de base pro William, pra ele não ser só um cara que ele usa a família dele pros objetivos dele. O objetivo dele é a imortalidade. Eu acho que isso aí a gente tem o mesmo consenso. Só que eu acho que deveria ser mais uníssono em todas as mídias de FNAF também, né? Isso é verdade. Emocionais e reais da criança chorona depois da mordida de 83, o que é muito melhor e deixa a história muito mais emocional e também levanta temas muito mais pesados sobre a família. Também tem o consenso de unificar os incidentes para deixar tudo mais fácil de entender. Na lore original tem vários eventos confusos, como por exemplo a mordida de 83, que é a morte da criança chorona, a mordida de 87, que é a mordida que arranca a frente da cabeça de algum guarda, e pelo menos 2 incidentes de crianças desaparecidas. Aqui na versão reescrita, a comunidade quer simplificar bastante isso. Vai ter só um grande incidente de crianças mortas, chamado Incidente das Crianças Desaparecidas, e nele MCI. William mataria 5 famosas crianças, que é o Gabriel, a Suzy, o Jeremy, Fritz e Cassidy, e esconde os corpos dentro dos animatronics clássicos, Fred, Bonnie, Chica, Foxy e o Golden Fred. As almas ficam presas por causa da raiva e da agonia do momento em que elas foram mortas, a Puppet, que tem a alma da Charlie, né, que é a filha do Henry, mas enfim, isso eu vou deixar mais claro na timeline, né? Eu tô falando aqui meio separadas as ideias, mas enfim, a Puppet, que é a alma da Charlie, tenta guiar e proteger essas crianças. Com isso, a pizzaria fecha por causa do escândalo enorme, né, e o cheiro horrível dos animatronics. Enfim, nada de múltiplos eventos, tá ligado? Tudo vira uma única tragédia muito grande e fácil de acompanhar. Agora, uma pequena ideia separada, mas que eu achei... Mas aí tem um problema também, tipo... Cor, lá vem você. Tem um probleminha, porque isso acontece no evento do FNAF 2, e aí o que ocasionaria pra, então, fechar o lugar e as coisas já estarem acontecendo, os animatrônicos estarem quebrados? Cor, é fácil, que os animatrônicos estão possuídos e tal, não sei o que, papapá. Tá, mas tem aí os toys, tem os outros animatrônicos daquele mesmo lugar, e esses animatrônicos já estavam possuídos, eles eram os Withereds, eles mal ficavam na atração direito, eles ficavam lá na Parts and Services, não saíam de lá. Eles começam a sair à noite, né? Mas, tecnicamente falando, eles não aparecem durante o dia com as outras crianças, né? Se aparece, eu acho que não, né? Mas eu acho que é só os toys mesmos junto com a Mangle. Então, é o problema porque, sei lá, eu acho que deixa o FNAF 2 meio... é qualquer coisa, né? E aí tem as consequências do cara que virou o assassino e tudo mais, e ele vira o Springtrap do jeito meio... então por que ele viria a Phantom Mangle, por exemplo, já que não aconteceu nada no FNAF 2, né? Já que não teria tanto motivo dele imaginar esses outros animatrônicos que são os toys e tal, né? Por que a galera... não, justamente a Phantom Mangle teria que ser descartada, sei lá, né? Outro personagem também que é muito utilizado até nos livros é o Shadow Bonnie, né? Não teria motivo de existir essas anomalias, né? Essas coisas meio bizarras, Shadow Bonnie e Shadow Fred, né? Já que se não aconteceu nada no FNAF 2, mas aconteceu a mordida do guarda, por isso fechou. Então, mas se aconteceu a mordida do guarda, eu tô falando que não aconteceu nada antes. O que aconteceu antes foi 2 anos antes. Aí a gente levaria a maldição das coisas das crianças também pra esse lugar, já que as crianças foram transportadas pra um lugar novo? Seria algo desse tipo? Enfim. Bem interessante, eu vou colocar aqui, é de um cara que falou que os Remnants poderiam ser puro fruto da cabeça do William, pra ele justificar pra si mesmo os seus assassinatos. E eu achei essa ideia bem... Que eu falei agora há pouco. Dá ênfase no William ser um maluco psicopático e tira os Remnants, né? Vira um bagulho da cabeça dele. Olha lá. Que a galera quer que eu que todo mundo mais queria ver, eu acho, né? Que é a timeline definitiva que eu criei. Tá bem limpa, linear e fácil de seguir. Então eu vou explicar tudo passo a passo, como se fosse a primeira vez que você ouve a história. Sem pular datas e nem deixar nada confuso. Vou falar de uma forma bem mais resumida, até porque com o conceito da comunidade é uma história bem longa. Então vamos lá. Tudo começa nos anos 70. Harry, Emily e William Afton abrem juntos o primeiro restaurante, a Fredbear's Family Diner. Os mascotes principais da pizzaria são Fredbear e Spring Bonnie, usando aqueles trajes de Spring Lock que poderiam ser usados tanto como fantasia quanto como animatronic. Na época, releva essa data aqui, que isso aqui é do vídeo que ele pegou. A família de William Afton ainda parecia normal. O William tinha uma esposa e 3 filhos. O Michael, que é o filho mais velho, Ivan, o caçula, conhecido como... Já não gostei. Já não gostei! Não gostei!
Ai, Cor, por que você não gosta do Ivan? Eu fiz um vídeo falando que a galera, a última letra desse nome aqui, a galera faz uma distorção mental pra explicar que é EVA e a última letra, na verdade, a última letra dava D, ficava evade. Só que o problema que a galera talvez não deve ter sacado, eu olhei e falei assim, pô, faz mais sentido que quando termina na letra D, tem a droga de um espelho quando faz essa primeira pergunta. Então, a galera poderia raciocinar, o nome tá de trás pra frente, o nome então dá Dave. Então, a galera quis botar um N, porque a galera, não, porque junta com isso. Aí dá Ivan. Eu não acho que o nome dessa criança é Ivan. Eu já fiz até um vídeo falando, pra mim o nome dessa criança é Dave, mas novamente, né, aquela coisa, sei lá, a galera pode pôr Ivan, fala o que vocês quiserem aí, vamos lá, vai. Criança chorona e Elizabeth. Em 1983, acontece a primeira grande tragédia da série, a Mordida de 83. Durante uma festa de aniversário na Fredbear's, Michael e os amigos dele bulinam o Ivan de uma forma pesada. Eles enfiam a cabeça do menino na boca do Fredbear, enquanto o animatrônica ainda estava ligado. O bicho morde com força e amassa completamente a cabeça de Ivan na hora. Ivan, então, em teoria, iria pro hospital e ficar em coma, assim tendo os pesadelos e vivendo os acontecimentos de FNAF 4 com os Nightmare. Esse incidente destrói a família Afton. O Ivan morre, o William, então consumido pela dor e pela raiva, começa a perder completamente a sanidade, castigando fortemente seu filho Michael e jogando sua raiva toda em sua família, assim fazendo com que sua esposa, de tanta insanidade, cometa suicídio. Assim... Eu não gosto dessa versão, já tô dizendo, não gostei, não gosto. Eu acho que é muito mais natural, porque o próprio, novamente, Secret of the Mimic já coloca e já põe pontos que o William Afton já era um cara do mal, já era um cara que fazia maldade e ruinzice bem antes. Ele não era um cara normal, ele não era um cara de boa, ele já era um cara realmente da paz ideia. Pô, basicamente o que aconteceu da tragédia do Edwin Murray, o William Afton botou algumas coisas pro cara acontecer, tipo, contratando outros funcionários. O próprio pai do Edwin Murray na época do Mimic, ele fala, pô, eu não confio nesse cara, esse cara não é da hora, para de fazer trabalho com ele. E aí o pai do Edwin Murray morre, mesmo assim ele continua, ele insiste no erro, ele não escuta a Fiona, ele não escuta nada. O Edwin Murray também é um tapado, que dá até medo. Mas, ao mesmo tempo, ele tava seguindo um sonho de tentar convencer esse cara aqui que tava tudo bem, né? E aí, o que complica, né? Já estavam mostrando que ele já tinha sinais dessas coisas e tudo mais. Outra coisa que tá esquecendo muito também, o Immortal and Restless, que é justamente o desenho animado do Sister Location. O Immortal and Restless, ele mostra a relação de como é que era o William Afton e a Clara Afton. Vai, eu dou essa de brinde pra vocês. Clara Afton, que seria a mulher que fez com ele o primeiro filho, que é o Michael. E já tava mostrando sinais de que esse casamento era uma bosta. O William Afton não queria assumir o filho, falando, Clara, I tell you, this baby isn't mine. Esse bebê não é meu. Foi uma família que foi juntada, forçada pela própria Clara. Mas é aquela coisa, o filho era dele. O filho era não tinha como, o filho era do William Afton, pô, né? Aquela coisa, é um vampirinho, ele vai no teto, não sei o quê. E outra, o que aconteceu também? Tem até o final da história que a Clara bota fogo em tudo. Ou seja, essa mulher, ela é louca também. Ele casou com uma outra mulher meio maluca. Eu acho bizarro. Não é uma louca tipo Arlequina também. Ela é uma louca das coisas que, pô, ela, sei lá, meio borderline das ideias. Fazia as coisas porque queria, né? Queria ter essa família de qualquer jeito. E aí, eu já não acho a ideia do tipo assim, realmente aqui a história bota ela 100% como passivona, tristona, mulher triste, e não, ela vai lá e se churrasca. Eu não gosto dessa versão. Eu acho que a Clara nunca faria isso. Ela realmente se separaria do William e tentaria brigar judicialmente pela guarda dos filhos. Ela seria esse tipo de mulher. A Clara, pra mim, parece uma Karen, que ia brigar com o William Afton, ia falar um monte de coisa. Só que o William Afton, tão desgraçado que ele é, então ele poderia matar a Clara de alguma forma e botar na balora. Nossa, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas talvez isso seria uma saída. Aí o Cor mudou! O que aconteceu? Não, tô brincando. Eu gosto disso também. Eu tô só brincando. Vamos falar sério agora. Eu acredito que ele não teria coragem de fazer isso por conta que ele ainda teria a criança chorona na época e ainda teria a Elizabeth, que aconteceu também na época e tudo mais. E aí, depois que acontece o negócio da criança chorona, vem mais esses processos e tal. Pô, o moleque morreu, o que você tá fazendo? E o caramba, 4. Aí vira aquele drama do
do Michael, que foi o rapaz que... Gente, quem matou a criança chorona foi o Michael Afton. A galera fica muito... o Michael se redimiu, não sei o quê, mas a gente tem que lembrar que o Michael Afton matou o irmãozinho mais novo. É isso que acontece no FNAF 4. E aí, é aquela coisa do próprio Michael tá se tornando ou sendo parecido com o pai. O pai não mata a criança, o Michael Afton matou o irmão mais novo. Entenderam os paralelos de milhões? Enfim. Mas o que eu acho que poderia ser interessante é que a Clara, ela poderia estar brigando e tudo mais, ela poderia ter sido silenciada, né? Sumiu com essa mulher aí. Ele não chegou a botar ela em nenhum animatrônico. Ele não tem essa pira de todo mundo que ele mata tem que botar em animatrônico, porque a Charlie, ele não fez isso. A galera fala, Cor, mas ele foge do personagem. O William Afton, ele matou e botou sempre no animatrônico. Não, a Charlie não é isso. Se você jogou o seu queridíssimo Pizzaria Simulator, que é o final perfeito, ele mata e a criança tá lá no beco. O corpo dela tá lá no meio do lixo. E aí tem no FNAF 2 ele também fazendo a mesma coisa, ou seja, não é um padrão. Ele não vai e bota as crianças dentro dos animatrônicos e ponto. Ele é esse cara meio psicopata maluco, ele não tem uma coisa tão fixa, mas é sempre envolvendo a pizzaria. O padrão dele é a pizzaria. O padrão é ele envolvendo as pessoas perto dele. Então, outra coisa, cadê o bagulho da Charlie nesse aqui, mas esse aqui é outra conversa. Eu não gostei. Eu acho que a Clara, ela poderia ter sido apagada por ele, ou ela realmente teve os filhos, se separou e, sei lá, foi seguir a vida dela, foi viver a vida dela. Ou ela também pode ser tão arrombada quanto ele e ter largado as crianças pra ele cuidar. E ela ter ido pra outro canto, né? E ela ser tão ruim quanto ele também, né? Os ruins, né, se juntam, aquela coisa toda. Ou é aquela parada da mulher, ela... vou fazer minha vida em outro lugar, e faz, e vive as coisas no canto dela. E aí, eu não... Mas é aquela coisa, a galera fala, mas a mulher não se importar com o filho? Cara, é raro, mas acontece. Mas se ela se importa com o filho, então ela estaria brigando. Eu acho que a melhor saída, ela estaria brigando pra ter a guarda dos filhos na justiça e por algum motivo ele convenceu, né, de que a mãe é louca. A mãe botou fogo na casa. Tá aí uma justificativa pra provar que ela é louca e ele não. Pega o ponto aí. Vamos lá. Deixando o William ainda pior. Enquanto isso, do outro lado, Henry era feliz. Ele tem a sua filha Charlotte e o mesmo também cria um animatronic feito para proteger a sua filha, a Puppet, que tinha uma tecnologia que via as cores das pulseiras de identificação das crianças, garantindo que a Charlie, que usava a pulseira verde, jamais saísse do estabelecimento sem supervisão. Porém, em uma noite chuvosa, a pizzaria estava muito cheia, com muitas crianças em volta da Puppet, o que faz com que o animatronic... Mas aí o problema, você vai falar que é a mesma pizzaria? Porque isso importa, porque o que aconteceu da criança chorando foi na Fredbear's, isso aqui foi na Fred Fazbear Pizza. Porque também tem que dar o contexto, aí uma coisa que eu também não curti tanto, é que tem um contexto de falar que a franquia é muito grande, os caras têm várias pizzarias, mano. O bagulho explodiu mesmo, o negócio era realmente um negócio famoso. Galera, pensa que o paralelo de Five Nights at Freddy's é a Chuck E. Cheese que existiu na vida real. A Chuck E. Cheese teve mais de 700 localizações. Então é praticamente algo desse tipo, entendeu? Mas, vamos lá. Eu não consigo impedir Charlotte de sair de lá. William vê Charlie do lado de fora da pizzaria e a mata por puro impulso de crueldade e pela inveja de ver a família estruturada de Henry. Puppet então sai na chuva e tem seus circuitos danificados, mas consegue abraçar o corpo da menina. A alma de Charlie possui o Puppet, tornando-se a protetora das futuras vítimas de William. Em 1985, acontece o grande incidente das crianças desaparecidas. William mata 5 crianças dentro da Freddy Fazbear's Pizza. Gabriel, Suzy, Jeremy, Fritz e Cassidy. Ele esconde os corpos dentro dos animatronics clássicos. As almas dessas crianças ficam presas nos animatronics por causa da raiva e da agonia do momento da morte. A Puppet tenta guiar... Se vocês estão por agonia, então tem que pôr remanescente. Uma coisa não pode fugir da outra. Porque a agonia só é gerada pelo evento traumático. O remanescente é da alma, mas também pode infectar as coisas com a agonia. Pode separar os dois também. Ou é um ou é outro, ou não usa nada. Não quer remanescente, então tira a agonia também. Falei, tô leve. Ou senão, usa uma outra coisa. Da emoção das crianças, da parada, ficar assombrada. Enfim, essas fitas aí.
e ajudar essas almas. Os animatronics ficam com um cheiro forte por causa dos cadáveres dentro deles. O escândalo é tão grande que a pizzaria acaba fechando. Em 1987, a empresa tenta reabrir com uma nova versão da pizzaria. E é aí que entra o FNAF 2. Eles lançam os animatronics Toy, que são mais bonitinhos e tem um sistema de reconhecimento facial, e os animatronics antigos, os Withered, ainda ficam guardados lá no fundo. Jeremy Fitzgerald trabalha como segurança noturno. No final da semana acontece a mordida de 87. O guarda é mordido frontalmente por algum animatronic. Então, os toy animatrônicos são considerados muito problemáticos e acabam sendo desmontados. Lembrando que o William continua agindo nas sombras durante esse período. Aí vem a pergunta, quem deu a mordida? Quem deu a mordida? Tá querendo justificar tudo isso, tem que ter sido a Mangle, né? Que a única solução pra fechar e falar que os toys não são seguros seria a Mangle. No início dos anos 90 temos o Sister Location, em que o William constrói os animatronics Funtime em um local subterrâneo. O William cria mecanismos na Baby para atrair crianças e matar elas. Porém, a Baby acaba atraindo a própria filha dele, Elizabeth Afton, que morre pela Circus Baby. Sua alma entra dentro do animatronic. O Michael, já adulto e carregado por aquele peso de ter matado o próprio irmão, vai trabalhar lá porque o William mandou, mas ele acaba descobrindo a verdade sombria do pai. Enfim, ele é usado pelos animatronics. Não. O que levaria... Não, essa motivação tá errada. O que levaria o Michael a ir atrás do pai? Tipo, porque o Michael aí já é mais adulto, né? O que levaria ele atrás do pai? Ele estaria sempre indo atrás do pai? Não, e fora que não faz sentido colocar os eventos do Sister Location antes do FNAF 1. Não faz. O Sister Location é depois do FNAF 1. Não faz sentido isso aqui. Ó, desculpa, Gaspar, eu sei que você tá fazendo o seu melhor, tudo, colocando algumas coisas antes. Eu concordo de que a morte da Elizabeth pode ter acontecido antes, sim, mas ao mesmo tempo eu não acho que os eventos do Sister Location aconteceriam antes do primeiro FNAF. Não faz sentido porque tem toda a questão do Follow Me e tem os outros animatrônicos, os Funtimes, que eles têm que estar possuídos. Se eles não estão possuídos, novamente é o grande problema. Como que o William Afton leva as almas das crianças de um lugar pro outro? Aí, Corey, teria que matar mais outras 5 crianças e pôr no Sister Location. Ué, mas a ideia não é ter só um evento grande desse jeito? Decidam-se, novamente. Eu estou só apresentando os pontos do que nós já sabemos e das coisas que estão querendo ser reescritas. Querem reescrever, tem que cortar um monte de coisa. Então, sei lá, mano. Sei lá, não faz sentido ter essas coisas aqui e os Funtimes estarem, né, sem nada. Porque se é em 92, não tem os animatrônicos não tem as crianças, não tem as almas das crianças, que é Fred, Bonnie, Tika, Fox dentro da Balora, do Funtime Fred, do Funtime Fox e do Bombom, mano. Não faz sentido, não estaria os animatrônicos. Não estaria, não tem. E aí depois todos eles se juntam no mesmo bicho, que é o Energy. Cor, mas e o Golden Fred? Mas o Golden Fred sempre foi essa coisa mais anômala, né? Ele sempre foi andando de um lado pro outro. Tecnicamente, que nem até mostra no Follow Me, o William Afton não pegou a alma da Cassidy pra fazer essas coisas. A quinta alma só apareceu lá, né? Sei lá, mano, novamente, vamos lá. Next lá, como a gente vê no FNAF 5, então ele é aberto na sala da Scooper, que era o equipamento usado para destruir os animatronics, e é morto entre muitas aspas, até porque ele vira meio que uma pele pro Ennard, que é a fundição de todos os animatronics de Sister Location, que entram dentro dele. Então ele se torna aquele cadáver vivo que a gente conhece. Depois de um tempo, Ennard é vomitado involuntariamente por Michael em um bueiro. Então, agora livre, depois de todos esses eventos e descobertas, o Michael ganha um propósito. Ele não vai mais fugir, ele começa uma caçada para encontrar o William em cada pizzaria e acabar com esse legado de sangue. Em 1992/1993 acontece o FNAF 1, o jogo original. Michael, usando o nome falso de Mike Schmidt, vira segurança noturno na última Freddy Fazbear's Pizza, que ainda tá aberta. Os animatronics possuídos tentam matar... Mas meio que isso aconteceu, só não aconteceu os eventos do Sister Location, isso acontece depois. Matá-lo todas as noites, achando que ele é o William, porém, Michael sobrevive às 5 noites, descobre mais detalhes sobre os assassinatos, porém, ele é demitido da pizzaria por mexer nos animatronics e pelo forte odor que ele tinha. Até porque o Michael já era quase um cadáver, né? E seu corpo estava apodrecendo pelo tempo que o Ennard tinha ficado dentro dele. O William, então, volta para a pizzaria que ele cometeu os crimes para destruir os robôs e apagar as provas de seus assassinatos. Porém,
Mas por que ele apagaria as provas do assassinato, sendo que ninguém descobriu por pelo menos 8, 9 anos? Não faz sentido o que você tá falando. Só não faz sentido. Por que o William Afton apagaria as provas de coisas que ele teria feito, e sendo que esse crime aconteceu em 85? Porque em 93 ele faria uma coisa dessa? Sendo que novamente, ele foi indiciado na época, em 85, e ele foi solto porque não tinha prova. Por que ele ia então se preocupar com o bagulho que não tem prova 8 anos depois? A galera fala, Cor, mas aí poderia colocar a polícia em volta. Tá, mas a história aqui tá falando que não tem nada disso. E tipo, ele tá apagando as provas. Pô, ele fez isso na época. Ele botou o corpo das crianças nos animatronics. Isso já é encobrir as provas. E outra, chegou a tal ponto dessa fusão do metal com as crianças que, né, o corpo não foi encontrado. Ou só foi os restos das crianças sendo deixados e o próprio William limpou. Não tem como transportar ou não tem como tirar os corpos das crianças depois de 8 anos. É só ossada. Um corpo, ainda mais um corpo pequeno, demora 1 ano, 2 anos pra se decompor. Então não teria mais corpo de ninguém. Então que evidência que ele vai tirar? Não faz o mínimo de sentido. Enfim. Ambas das crianças encurralam William na sala segura. Desesperado, ele veste o traje antigo de Spring Bonnie que ele usava. Parece um vídeo meu. Mas a umidade do teto faz os Springlocks da história que eu O metal contei esmaga o William 2021. vivo e ele morre em agonia, mas sua alma fica presa no traje. Anos depois, por volta de 2015, a gente tem o FNAF 3, em que o Michael encontra o Springtrap, que é o William preso dentro do traje Springlock depois do acidente, e ele trabalha como guarda num atrativo de terror chamado Fazbear Fright, que retrata os trágicos eventos da Fazbear como se fossem lendas urbanas. No final, Michael consegue queimar o local inteiro e o William fica gravemente destruído, mas ainda não morre de vez. How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. I'm going to kill you, and I'm going to make it hurt. Oh, how I miss the way you used to cry when I screamed at you. It's going to get so much worse. I'm going to get out, and I'm going to find you, and I'll give you a real reason to cry. Depois de queimar tudo no FNAF 3 e não conseguir matar o pai, o Michael então vai atrás de sua última esperança, o único cara que sobrou, o velho amigo de William. Henry, depois da morte de sua filha, tinha se distanciado de tudo e vivia num eterno luto, carregando uma culpa imensa por não ter evitado o que aconteceu. Quando o Michael conta toda a verdade e tudo que o pai fez e o monstro que ele se tornou, o Henry finalmente acorda. Então Michael e Henry começam a trabalhar juntos em um plano para acabar com tudo isso de uma vez por todas. E em 2023 chega o grande final, o FNAF 6, também conhecido como Pizzeria Simulator. Não, isso aconteceu logo depois da Fazbear Fright, tecnicamente falando pelas datas, né? Não demorou 8 anos pra acontecer isso aqui, porque teria acontecido incêndio, a Fazbear teria ainda continuado, mas tá bom, vai. Henry e Emily preparam uma armadilha final junto com Michael. Ele abre uma pizzaria falsa só para atrair todos os animatronics que sobraram. Scrap Baby, com a alma da Elizabeth, Molten Freddy, com a alma das 5 crianças. Novamente você não explicou, e esse é o ponto principal, porque como as almas das crianças estão aqui dentro. Novamente, você põe o Sister Location antes, as almas das... Como que o William Afton, por ele ter feito Follow Me, ele estaria, né, colocando... Só não faz sentido, cara, desculpa. Não faz, só não faz. Scrap Trap, que é o William, e o Left, com a Puppet dentro, ou seja, a alma da Charlotte. Michael começa a trabalhar lá e contribui com o plano de Henry. No final da semana, com todos os animatronics lá, Henry ativa um incêndio, queimando assim os animatronics, o Michael e a si mesmo. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. Já escutei esse áudio 70 You don't even vezes. realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. I am remaining as well. I am nearby. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away.
as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace and perhaps more waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, old friend. My daughter, if you can hear me, Só tô deixando porque o I knew áudio é you would muito bom. return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up Mas é uma into história their que tem arms, muito the furo. way you lifted others into yours. Tem muito furo. And then, what became Desculpa, of tem you? muito furo. I should have known you wouldn't be content to despair. Muita coisa que não faz Not sentido. my daughter. I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Como epílogo, a gente tem a Ultimate Custom Night. Enquanto todos descansam, Cassidy, que é Golden Freddy, se recusa a deixar o William ir. Ela prende a consciência dele em um pesadelo Obrigado por eterno, ter onde ele é lembrado torturado da pra cena. sempre pelas suas próprias criações. É o castigo final pro homem que tentou ser um deus. Bem, essa foi a timeline consertada, que prova que FNAF não precisa de 1000 reviravoltas e vários vilões pra ser bom, e na verdade ele só precisa de personagens que a gente se importe, e uma história que termine quando tem que terminar. E agora é com vocês. Eu realmente quero saber a opinião de vocês sobre isso. Tá bom, vamos lá. Eu já vou deixar aqui, porque tem... vamos lá. A galera falando, não, essa é a história verdadeira de FNAF. Meio que, assim, tecnicamente falando, é a história antes do Hellpanther de lançar, mas, sei lá, tem muito problema. Mas vamos lá. Ó, primeiro, sobre eu ter feito algo simples e que não mudou tanto a história de FNAF. O vídeo foi um experimento, eu não sabia que ia dar tão certo, eu não queria gastar meses criando uma história 100% nova. Foi o que foi só organizar as melhores ideias da comunidade de um jeito limpo, pé no chão, redondinha, tá, não sei o que, beleza, né? A boa notícia pra quem tem essa crítica é que eu tô trabalhando um vídeo no mesmo estilo, mas me arriscando mais, história bem diferente. Vamos lá, vi muita gente criticando, dizendo que, mas isso não é canônico, mas o William não é assim, coisa assim. Por favor, leia o título, entenda a proposta. O vídeo não é uma explicação da lore oficial, é uma reescrita. Então, o problema é que se você tá fazendo uma reescrita, mas você tá praticamente colocando os mesmos eventos, não é tão reescrito assim. Uma crítica, se você quer reescrever, eu acho que você partiu de alguns pontos que esses já são verdadeiros, a galera já conhece, e você só simplificou um monte de termo e resumiu. Eu fiz 2 vídeos gigantescos porque eu falei, não, a gente vai pegar tudo que tem de FNAF e vamos explicar tudo que tem pra galera. E tem muita coisa, não tem como fugir disso. E tem muitas coisas que aconteceram, eu entendo que a galera não gosta de alguns plots e algumas coisas, mas sendo bem honesto, tem muito furo. Vamos lá. Um ponto central foi criar uma versão onde os jogos do 1 ao 6 sustentam sozinhos. Mas é um universo em que a gente não precisa dos livros pra tapar buraco. Só explorar um caminho diferente da história original, tá? E bastante galera falando, Michael sobrevive sem o Raymond. É verdade, como que o Michael sobrevive sem o Raymond? Na minha versão, é isso que eu ia falar. Como que o Michael sobrevive sem remanescente? O Michael não morre de verdade no Scooper, ele só fica gravemente ferido. Cara, não tem como isso aqui, mano. É um monte de bicho dentro do mesmo cara, velho. É um corpo do Energy dentro de um ser humano, mano. O pessoal aumentava pra dizer que ele ficou super detonado. Como foquei em deixar a história mais emocional, a ideia é a Elizabeth mesmo deixar ele vivo e cura a barriga dele. Não, mano. Então, mas isso aí você não falou, mas novamente. Pro Michael Afton ele ser consertado, a gente entender que ele continua existindo depois, é justamente por conta do remanescente, que é explicado no próprio Sister Location. Então, é um elemento importante que regenera as pessoas. Eu sei que é chato eu falar uma coisa dessa, eu sei que, Cor, mas deixa a história mais confusa ainda, não entendo, não quero. Não é que você não entende, é que você não quer, eu acho. Então, tipo assim, a galera gosta de algumas coisas de FNAF. E quando a gente vai mergulhar mesmo e ver que o bagulho é muito denso, não é todo mundo que chega lá na profundidade, tá ligado? E gosta das coisas que tem lá no fundo. Eu entendo isso, só que tem coisas que precisam ser bem explicadas. Por exemplo, como que o Michael sobrevive. Realmente, eu não parei a pensar tanto nisso, porque na minha cabeça eu tipo, beleza, o remanescente que cura o cara. Porque senão, como que explica, mano? Não tem como. Mano, é um cadáver que foi enfiado de um monte de cara, é um bicho, mano, fundido de muita coisa, velho. Vi também pessoas perguntando onde estão as almas clássicas. Na história oficial, elas são fundidas do Monten Fred. Na minha escrita, o Monten Fred é a fusão apenas dos 5 animatrônicos clássicos. Não, mas aí o Golden Fred não tá nessa, velho. Não faz tanto sentido. Você tá esquecendo o nosso modo gordo Fred. Ou colocando ele e aí a UCN não realmente desistiria.
né? Sem a alma do Golden Fred não tem como existir a UCN. Porque se ele tá dentro do Golden Fred, não tem como continuar o CN, porque as almas das crianças originais já se foram. Como os atores clássicos tivessem se fundido depois do Willian destruir eles. A Scrap Baby é quem une os fantasmas restantes. Não, mano, mas aí não faz sentido. Se a Scrap Baby tá unindo eles, como que vai ter o Golden Fred? Mano... Porque o Willian tem mecanismos de matar crianças e não tem os Remnants. No roteiro, explica que a questão dos fantasmas foi motivada pela loucura dele, mas sem a base de laboratórios super avançados. A tecnologia dele ainda é perigosa, mas a motivação é humana e pessoal, pura inveja e crueldade. A Baby captura Elizabeth por um erro dele. Não, até é a história original, né? O que aprofunda a tragédia familiar. Não, cara. Nossa, o objetivo foi mostrar como a história poderia ser mais simples. Dá pra fazer a história mais simples. Dá pra fazer a história mais simples. Claro que dá. Só que tem algumas coisas que foram colocadas nessa história que simplesmente fica... Ah, mano, não sei dizer, velho. Eu entendo... novamente, se eu fosse fazer uma coisa dessas... Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Aguarde e confie. Eu vou fazer... a minha reescrita, eu vou fazer como eu faria algumas coisas, como que eu colocaria algumas coisas, e explicar ponto a ponto cada personagem, de onde eles existiriam, de onde eles estariam, de onde eles surgiriam, e como aconteceria cada parada nos eventos. Eu sei que a gente tem que utilizar algumas coisas realmente do material original, né? Não tem como a gente pegar, como posso explicar? Tipo... O problema dessa reescrita que eu entendi aqui é que é praticamente só limpando as coisas que a pessoa não gosta e tentando vincular uma coisa na outra. Mas, novamente, tem coisas aqui que, tipo assim, novamente, perde o ponto. Como que o Michael se recupera, se já não tem... Novamente, se os fantasmas não são possuídos, você gera um problema. Não tem os remanescentes pra curar o Michael. Se o Michael não se cura, ele morre no Sister Location. Não, mas aqui ele vive, a Baby restaura ele e tal, não sei o quê. Então... Mas pelo vídeo não tá isso, tá no comentário. Então, tem coisas que eu acredito que são colocadas e postas nos seus devidos lugares por alguns propósitos pra gente entender como que cada coisa acontece, porque senão a gente vai fazendo muita pergunta. Eu entendo em querer fazer a questão ser mais emotiva, ser mais emocional, ser um negócio que puxa mais pro coração desses personagens, pras coisas. Coisas que eu concordo do vídeo. O Michael Afton teria que falar mais, o embate dele da Baby no Sister Location, o Scott Calton deixar isso mais claro. Outra coisa que eu concordo é o embate da Baby, do Michael e do Willian dentro do Pizzeria Simulator. As crianças e as outras almas percebendo ou entendendo que né, o Molten tá ali, aquela coisa que eles estão todos juntos e o desespero deles estarem juntos, ou algo assim, né? Porque eles só são ligados no modo, eu vou matar você e acabou. Acho que, por exemplo, vamos fazendo um pouco mais. Eu acho que poderia colocar o jogo do FNAF 2 e as consequências das crianças que aconteceram no FNAF 2 como realmente uma parada que o William Afton utilizou pra ele, e ele fez isso, não como um cientista maluco, mas como um teste das coisas que ele poderia fazer, das almas das crianças. E outro ponto que eu também acho meio bizarro, a Fazbear Entertainment, ela não existe praticamente, é só ter ali e não tem mais nada, né? A empresa em si, as coisas, não é tão colocado, é só realmente o drama pessoal e acabou, sendo que pra mim a empresa é muito importante, porque é lá que acontece tudo, pô. Ela não pode ficar de fora, né? Não tem como esquecer isso também. Os grandes problemas o Michael sem regeneração, as crianças não irem pra dentro dos fantasmas. Eu acho que simplifica tanto que falta muito detalhe. E não é nem tanto detalhe, quebra um pouco a história só porque a galera não gosta de uma coisa ou outra, né? Mas principalmente o que também me quebrou um pouco depois então deveria ter acabado aí. É novamente o mesmo tipo de vídeo. FNAF deveria acabar no 6. É o resumo. FNAF deveria ter acabado no 6 e não ter feito mais nada depois. É isso, porque todo o resto depois é chato, é uma merda. Eu fico muito confuso. Eu não gosto. Porque não dá pra entender. Não sei o quê. E aí eu passando anos ainda explicando. Bota em documentário a galera, eu não gosto disso. Eu gosto só do meu William Afton. Mano, é uma rigidez cognitiva, viu?
Meu Deus do céu, cara. Pô, eu entendo que talvez a história não tenha sido apresentada da melhor maneira, e concordo com isso, né? Isso foi um erro do próprio Scott. Mas, ao mesmo tempo, não é que é tudo ruim, mano. Tem coisa muito boa. Eu gosto da história do Edwin Murray, como até o William Afton influenciou nisso também. E como que surge as paradas, né? Da conexão de uma fábrica com a outra, né? A fábrica, perdão, com uma casa. Sister Location FNAF 4. Tá tudo lá, povo. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Deixa o gostei, o vídeo tá enorme. E nada contra o Gaspar, eu achei uma tentativa interessante, mas eu acho que tem vários problemas. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Tamo junto, muito obrigado. Vou no canal dele pra dar uma força. É isso e até a próxima.